O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região está com um novo presidente. O desembargador Bento Herculano Duarte Neto assumiu a presidência do tribunal. A vice-presidência está a cargo da desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Vanderlei. Eles ficam à frente do TRT este ano e no próximo, e num período repleto de desafios para a Justiça do Trabalho brasileira. E para falar desses desafios, a gente recebe aqui o novo presidente do TRT, o desembargador Bento Herculano, que hoje foi eleito também para a presidência do Conselho Nacional das Escolas da Magistratura do Trabalho. Boa noite, desembargador. Muito trabalho aí pela frente, né? Boa noite, de fato, né? Mas se eu sou juiz de trabalho, eu não posso ter medo de trabalho, né? E quais são as metas traçadas para o TRT para esses 2 anos, né? 2019 e 2020? Primeiramente, né, nós temos que continuar com a execução de projetos que já estão em curso. Isso é muito importante. Às vezes as pessoas têm a iniciativa, né, ou têm a percepção de que mudou a gestão, tem que mudar tudo. Isso não é uma postura profissional, isso não é uma visão republicana, digamos assim, né? Eu gosto muito de uma frase que diz assim: o governo tem que ser de leis e não de homens. Então, o que está normatizado, o que vem dando certo também, isso tem que continuar. Né? Depois, vamos implementar de uma forma, eu diria até que radical, a chamada gestão por competência. Então, isso digamos assim, o eixo central de nossa gestão, qual seja, temos um tribunal extremamente profissionalizado, com escolhas absolutamente técnicas, porque o serviço público, ele cada vez mais precisa mostrar para a sociedade que ele presta um serviço de qualidade, porque só se justifica o serviço público se ele atender adequadamente o interesse público. Mas teremos também outras iniciativas, por exemplo, criamos a divisão de governança corporativa, uma espécie de compliance. Iremos também fazer algumas obras estruturantes no tribunal, dentro da valorização da qualidade de pessoas, como restaurante para os servidores, como melhoria nas instalações físicas, mas de fato o principal é termos um tribunal mais profissional, investindo-se em transparência e cada vez mais levando a questão da austeridade no trato da coisa pública, com verbas públicas, isso sendo levado de fato a sério. Agora é um período um tanto conturbado, né, para a Justiça do Trabalho. Recentemente, na verdade, vem sofrendo sequenciais ataques. Como é que o senhor analisa esse cenário de fato, muito questionamento, né, a existência até da Justiça do Trabalho? Olha, nós temos 4 direitos que incomodam, né, alguns setores do chamado poder econômico. Direito do consumidor, né, o fornecedor do produto prefere, mesmo que venda um produto estragado, fabrica um produto estragado, nunca ser condenado a devolver o dinheiro do consumidor. Direito ambiental, o direito regulatório, né, aquele que regulamenta questões como fusões, né, entre grandes empresas, formação de monopólios, e o direito do trabalho. O ataque não é propriamente a Justiça do Trabalho. O ataque é ao direito do trabalho. Por quê? Ora, eu não estou aqui generalizando, porque a maioria dos empresários são pessoas sérias com uma preocupação social. Mas alguns empresários, ainda que em minoria, mas que conseguem uma articulação muito boa, preferem simplesmente fazer um acordo com aquele trabalhador e se, por exemplo, o trabalhador aceitar trabalhar apenas por um prato de comida, que isso seja algo válido. Então, a Justiça do Trabalho é uma justiça que, por ser especializada, ela tem uma sensibilidade diferenciada, mas é a justiça do trabalhador e do empregador. E por ser uma justiça mais efetiva, que funciona peculiarmente de forma mais rápida e é mais efetiva, isso incomoda quem não gosta de cumprir com as obrigações. Então são ataques
baseados inclusive em premissas falsas, como se fossem fake news. Pois é, só para a gente esclarecer rapidinho, se fala muito que a Justiça do Trabalho é uma jabuticaba, que só existe no Brasil. Qual é o cenário internacional? Como é que isso se dá em outros países? A mentira é tão grande que, primeiro, jabuticaba não existe só no Brasil. A mentira não é sua, não. A mentira é de quem diz isso, né? A mentira é de quem diz que só existe no Brasil. E muita gente acredita nisso. Muita gente. Eu faço palestras por todo o país e várias vezes, quando faço palestras em federações de indústrias, de comércio, né? Um dia desse em Porto Alegre, aí eu falando sobre a experiência da Justiça do Trabalho em outros países, aí depois o presidente da Federação do Comércio disse, desembargador, e não só existe no Brasil, porque ele achava que só existia no Brasil. Ora, vamos só para os países desenvolvidos. Na Alemanha, que é a principal economia da Europa, né, uma das maiores economias do mundo, tem Justiça do Trabalho nos mesmos padrões do Brasil, idêntica, com 3 graus de jurisdição. Primeiro grau, segundo, terceiro. Tem Justiça do Trabalho em Portugal, até com representação classista. Tem Justiça do Trabalho na França, na Itália, na Inglaterra, na Escócia, na Escandinávia, região tão rica, Dinamarca, Suécia, Finlândia, tem Israel, tem Hong Kong, ou seja, né, um local riquíssimo. E na América Latina tem em toda ela. No Chile, que é o paradigma até do nosso ministro da Economia, Sim. Paulo Guedes, o Chile, Pinochet acabou, mas o negócio ficou tão ruim quando acabou que logo em seguida o governo democrático recriou em 2005. Para colocar sob terra, por terra, essa tese de que a Justiça do Trabalho é uma invenção brasileira, né? Bento Herculano, desembargador Bento Herculano, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, também professor titular aqui do Departamento de Direito da UFRN e hoje eleito para a presidência do Conselho Nacional das Escolas de Magistratura do Trabalho. Muito obrigado pela entrevista, boa noite. Boa noite, é uma satisfação. E só para complementar, e a tese é muito mais de unificação com a Justiça Federal. Mas isso é até de menor importância. Só para terminar, Donald Trump, há pouco tempo, foi condenado em $1 milhão para pagar um ex-empregado dele por assédio moral. Não foi porque nos Estados Unidos não tem justiça especializada, mas tem jurisdição trabalhista. Então isso acaba sendo de menor importância, de certo modo. Então, se existem conflitos de trabalho, tem que ter quem julga esses conflitos. É verdade, né? é verdade. Isso é importante. Muito obrigado, boa noite.